Oi, gente. Estamos aguardando aqui as nossas amigas aqui de live. Oi, Ana. Pede para participar ao vivo, por favor, Ana. Já estava na fila de espera. Tu tá me escutando? Tu me vê? Tô te escutando. Tô te vendo bem também. Coisa boa, coisa boa. Isso. Aceitei aqui a da... Deixa eu ver aqui, vou aceitar a da Cris. Aqui. Vou aceitar a da Carol. Aceitei a Carol já. Oi, Carol. Olá. Oi, Carol. Boa noite. Oi. Boa noite. Tudo bem? Tudo jóia. Melhor agora. Estão ouvindo bem? Está todo mundo se ouvindo bem? Está todo mundo se vendo bem? Sim. Tô vendo que o microfone tá bom, né? As quatro são super gatas. As quatro são super gatas. Já que a gente não consegue ouvir os elogios, então a gente mesmo elogia. A gente faz. É verdade. Olha, prazer estar aqui com vocês hoje. Quero dizer um boa noite, né? Uma boa noite para todo mundo que está nos acompanhando aqui nessa live. Agradecer por estarem disponibilizando esse tempinho para esse bate-papo conosco. E a nossa proposta é uma proposta de uma live acessível. A gente tem a Cris aqui nessa tela, abaixo da minha, aqui no perfil do Insta da Nauni, que é a intérprete de Libras, da língua brasileira de sinais. E nós vamos, cada uma de nós, fazer a nossa audiodescrição também, né? Convido as meninas a fazerem, vou fazer a minha. E vou pedir que eu vou me apresentar, depois vou pedir que a Carol se apresente, e você, Ana, eu vou fazer questão de ler o seu currículo, porque você é a nossa convidada de honra. Tá bem. Então, eu sou a Jerusa Gabriela Ferreira, sou advogada da União, sou da terceira região, igual a Carol. Não sabia que a Carol era da terceira região, mas sempre essas lives que eu faço da Nauni eu tenho gratas surpresas. Mas depois eu conto isso, essas coincidências que o destino sempre me reserva. Bom, eu tenho 48 anos, eu sou uma mulher de pele branca, cabelos na altura dos ombros, castanhos, olhos castanhos, estou usando um óculos de armação escura, com umas pedrinhas aqui na ponta, né, bem perua, assim, e uma blusa vermelha, e estou num ambiente que é de uma cor meio amadeirado, uma parede num tom amadeirado atrás de mim. Né? Eu sou mulher, sou esposa, sou mãe da Gabriela, de 13 anos, da Isabela, de 8 anos, e sou advogada da União há 22 anos. Eu tomei posse como advogada da União em janeiro de 2000, né? Então, assim, eu sou uma adolescente, né, Ana? Porque diz que a adolescência vai até os 24 anos, né? Então, na AGU eu sou uma adolescente, eu ainda estou aprendendo muita coisa, ainda não cheguei à maturidade ideal, né? Então, essa live de hoje é uma live bem interessante, né? Porque a gente vai falar do ontem, do hoje e do amanhã. Eu sou mestranda em Direitos Humanos e eu faço parte do Comitê de Diversidade e Inclusão da Nauni.
Eu também faço um voluntariado com mulheres com deficiência visual na minha cidade, coordeno um departamento de empoderamento feminino e inclusão nessa associação, que eu faço esse voluntariado. Mas, enfim, agora eu quero que a Carol se apresente para depois a gente dar início a essa roda de conversa aí, seguindo, né? Isso, muito Seja obrigada. bem-vinda, Carol. Obrigada. Estão me ouvindo bem? Tudo certo? Sim. Que bom. Boa noite a todas. Também é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pela presença de todo mundo que está chegando aí. E eu sou a Maria Carolina, advogada da União, da PRU, da Terceira Região. Estou falando aqui de Ribeirão Preto, sou lotada aqui na PSU de Ribeirão Preto, mas desde a regionalização que eu estou trabalhando na coordenação de patrimônio público e meio ambiente, no núcleo estratégico. Então, tenho também 2 filhas, a Melissa, de 8 anos, e a Letícia, de 12. Sou casada com o Rodrigo, sou filha, tenho uma família imensa, tipicamente aquela brasileira italiana, com os avós, um monte de primos, tios, daqui a pouco vai aparecendo todo mundo aí, porque todo mundo perguntando que horas que vai ser. Então, uma família muito grande, graças a Deus, muitas mulheres fortes, e é um prazer estar aqui com vocês hoje, conversando. Bom, depois eu falo mais... Cadê sua audiodescrição? Você está esquecendo. Minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de 42 anos, pele clara, os cabelos castanhos com luzes na altura dos ombros, olhos castanhos, estou com uma blusa azul, aqui no escritório da minha casa, no fundo. É isso. Ótimo. Carol, eu gostaria de fazer uns agradecimentos, gente, antes da gente iniciar. Eu estou, assim, bastante feliz de poder estar mediando essa roda de conversa, e eu acho que essa roda de conversa ela vem num momento muito propício, muito adequado. Não é só porque março é o mês da mulher, mas é porque a gente vivencia um contexto muito especial nesse março, porque a Anaúni, ela deu início a uma campanha sobre saúde, que é uma pesquisa sobre a saúde mental dos advogados e advogadas da União. Isso eu considero, na minha visão, um passo muito relevante, de extrema importância, porque as mulheres, elas são as mais afetadas atualmente na sua saúde mental. Então, você que é associada, eu acho extremamente importante que você responda essa pesquisa, né? Essa pesquisa, inclusive, não é aberta só para associados, ela é aberta para qualquer membro da carreira, mas eu acho que ela tem um especial significado nesse momento para as mulheres. Então, você acessa o www.cadamembroimporta.com.br e lá você preenche essa pesquisa. É uma pesquisa bem detalhada, que foi feita com muito cuidado, com muito zelo, com muito carinho, né? O nosso comitê participou desse questionário, né? Desses aspectos todos que foram levantados. Foi feito um grupo de trabalho, foi constituído um grupo de trabalho. Então, eu peço que você invista o seu tempo para responder essa pesquisa, porque essa pesquisa vai revelar muitas coisas e vai nortear muitos caminhos nesse amanhã que nós, mulheres, queremos construir dentro da AGU. É muito importante. E eu gostaria de fazer um agradecimento ao presidente da Anaúni, o colega advogado da União, Clóvis dos Santos Andrade, ao Comitê de Diversidade e Inclusão da Anaúni, na pessoa da secretária-geral, a Cristiane Cardoso Avólio Gomes, que também é nossa colega. Eu agradeço muito aos membros desse comitê por
terem feito esse convite a mim para poder estar aqui hoje. E gostaria também de agradecer ao grupo de trabalho de saúde mental da ANAUNE, na pessoa da diretora jurídica adjunta, a doutora Priscila Gonçalves de Oliveira, também colega nossa, advogada da União, e agradecer a essas mulheres incríveis que toparam estar aqui hoje, para a gente estar fazendo esse bate-papo, essa roda de conversa. Não é uma palestra, não é esse o objetivo. O objetivo aqui é a gente aprender, refletir e construir algo, né, de positivo. Exato. Quero também agradecer a intérprete de Libras, a Cris, que está nos acompanhando. Obrigada, Cris, por você estar aqui, né, fazendo essa acessibilidade tão importante para a gente. E a nossa convidada é a doutora Ana Cláudia Souza Vasques. Ela é mulher, esposa e mãe de Beatriz, e boadrasta da Ariela e da Aida. É isso? Exatamente. Além de ser avó. Olha, tem mais um dado importante no currículo, hein? Além de ser avó do Lucas e da Gabi. Isso. Psicóloga, pesquisadora, produtividade CNPq, PQ2 e atual pró-reitora de gestão com pessoas da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Doutor em administração, mestre em saúde coletiva, com MBA em recursos humanos, coordenadora do Núcleo de Estudos em Psicologia Positiva, Organizacional e do Trabalho, e representante brasileira no Burnout Assessment Tool Consortium, com colaboradores de 26 países. Seja bem-vinda, Ana. Querida, obrigada. Sabe que eu me emocionei, né? Você começou a falar, eu fiquei emocionada, enchi o olho d'água. Mas eu queria, assim, agradecer por essa oportunidade. E se você me permite também, eu gostaria de dizer que eu sou a Ana, né, esposa do Cláudio Utz, que está aqui nos assistindo, filha da Dilna Vasques, que está aqui nos assistindo também. Aí, como você disse, mãe, né, das princesas que a gente tem aqui na nossa casa, né? E, enfim, elas estão no mundo, mas estão no nosso coração. E eu coloquei esse óculos aqui só para vocês verem, porque eu gosto muito dele. Ele é dourado, mas é só para ler. Então, eu só coloquei como uma forma de mostrar, né, assim, para vocês uma peça que eu gosto muito, né? E a gente já poder conversar um pouco sobre isso também, né? Então, muito obrigada por essa recepção. Ah, sim, eu queria dizer para vocês que esse ambiente que vocês estão me vendo é o meu escritório. Vocês estão vendo uma opção de livros aqui, que é o que me cerca. Se eu mostrar o resto, vocês vão ver que tem livros e fotografias por todas as áreas, né? Por todos os espaços das meninas, enfim, das pessoas que são importantes. E eu estou vendo aqui também, Jerusa, não posso deixar de falar, assim, algumas pessoas muito especiais que estão nos assistindo. A Ariela está aqui, né? Está nos assistindo. Eu vi também a presença da Nilceia, da Márcia Bud, que são pessoas muito queridas para mim também. Então está sendo bem bacana, assim, poder estar aqui. Eu confesso que eu estou bem emocionada. Vou tirar o óculos porque vai ficar embaçado, entendeu? Ana, eu gostaria de te convidar para fazer essa audiodescrição. Você falou do ambiente que você está, agora queria que você fizesse a tua audiodescrição física. Essa parte do ambiente tinha que entrar junto com a audiodescrição, né? Bom, eu tenho 53 anos, sou morena, mas estou assumindo meus cabelos brancos agora nesse momento, então vocês vão ver vários brilhos aqui que a luz traz, que são dos meus cabelos brancos. Que mais? Eu tenho as unhas pintadas de várias cores e eu fui rebelde, não vim com uma cor única, vim com estampado, porque hoje eu realmente estou me sentindo festiva. O ambiente eu já mostrei para vocês, né? O espaço físico. Cor dos cabelos. Então, eles são pretos misturados com luzes naturais brancas. Longos, lisos. Longo, liso. Os meus olhos são castanhos. Acho que é isso, falta mais alguma, eu nunca fiz. Ela tem um sorriso encantador, tá? Ela é muito empática. É verdade. Então fica por minha conta. São vocês.
Mas eu acho que é isso, né? Agora o meu marido, se eu não falar, né? Vocês falaram dos maridos, eu tenho que falar do Acho meu. bom, né? Entrou aí, tá me assistindo. Eu sou casada com um advogado da União, que é o Cláudio Costa, tá? Trabalhamos juntos há 22 anos, é muito amor, gente. Não é brincadeira. E sempre no mesmo lugar. Então, realmente é um desafio. E também eu sou filha da Tânia Cunha, não sei se minha mãe já entrou, porque eu tive que deixá-la cuidando das minhas filhas, porque as minhas filhas têm prova amanhã. Então, isso é um encargo que realmente demanda um certo trabalhinho aí. Bom, mas eu quero começar, meninas, da seguinte forma. Eu vou contar um pouquinho do meu ontem e do meu hoje na AGU. E depois eu quero ouvir Carol também, como é que são as impressões dela. Como eu tinha dito anteriormente, entrei em 2000 na AGU. Naquela época eu tinha 28 anos. Né? Então, assim, morava na casa de mamãe, né? Tudo certinho, né? Não tinha muitas preocupações com organização de casa, era mais a questão de eu me dedicar ao trabalho, aos processos. A AGU sempre foi um órgão que teve muito trabalho, e a gente, desde aquela época, desde 2000, né, e desde até diante de 2000, não havia um quadro de pessoal, tanto administrativo como na área jurídica, para nos dar um apoio, né, na questão dos processos, e a gente praticamente se acostumou a ser uma faz-tudo nos processos. Algo que para a mulher não é muito complicado, né? Porque a gente adora assumir esse papel de multitarefa, dou conta de tudo, vem cá que eu aguento, enfim. E daí eu fui nesse ritmo, né? Sempre trabalhando muito, e eu senti nesse tempo os processos só aumentam, sabe, Ana? Você não é da área jurídica, mas deixa eu te contar. O processo parece ninhada de coelho. Eles aumentam. Eu falo que eles parecem gremlins. Depois a Carol vai falar se ela concorda comigo. Então, quando eu tive a minha primeira filha, foi que eu comecei a sentir um pouco da barra mais pesando. E daí eu já estava casada, eu tinha questão de conciliar a questão da organização da casa, das tarefas domésticas, que sempre permanecem em caráter prioritário com a mulher, geralmente, ainda é assim, na maioria dos lares, né? E dos lares das advogadas da União, eu acredito que não seja muito diferente da maioria delas. Então, o que aconteceu? Começou a pesar um pouco, eu comecei a entrar naquele cotidiano, naquela roda viva que toda mulher entra, entre conciliar as suas atividades, as suas responsabilidades, melhor dizendo, com a família, com a casa, e mais a questão dos processos, que também são uma grande responsabilidade. Conciliar o profissional com o pessoal. E eu acho que toda mulher passa por isso, independente dela ter filhos ou não, porque a mulher ela tem um histórico, né, uma história que ela carrega de cuidado com a família, mesmo as que não têm filho, ou então de ter que conciliar pelo menos com essa questão da organização da casa e da execução dessas tarefas domésticas que ficam com ela. E eu vim ao longo do tempo, né, conciliando, mas a barra nos últimos tempos tem pesado muito, porque com a pandemia e com essa questão da tecnologia que a pandemia trouxe, o PJE online, os processos girando muito mais rápido, chegando a todo momento num sistema eletrônico que a gente trabalha, a sensação é que o trabalho não acaba nunca, né? E que a gente fica muito absorvida por esse trabalho, e questões de lazer, questões de convívio com a família têm sido muito sacrificados nesses últimos 3 anos, né? Para mim, pelo menos. E eu tenho repensado muito isso e pensado muito a respeito,
porque eu acho que nós, como mulheres, nós temos que construir alguma coisa diferente. Tanto dentro de nós, como dentro da instituição que a gente quer. A gente tem que encontrar limites, a gente tem que encontrar uma calibragem, o lazer é necessário, o lazer é essencial. Hoje em dia nós trabalhamos em férias, nós trabalhamos em final de semana, né? Nós trabalhamos além do limite das 8 horas diárias, somos cobradas por eu sou cobrada pelas minhas filhas, sou cobrada por dar atenção a elas, enfim. Os impactos são enormes, né? Os impactos não é só impacto na nossa saúde mental, é impacto nos membros da nossa família, impacto até no nosso relacionamento com os nossos pares também. Então, eu queria ouvir um pouco, assim, as minhas impressões são essas, sabe? Desse ontem e desse hoje, eu quero ouvir um pouquinho a Carol aí, para a gente iniciar o bate-papo. Joia. Jerusa, concordo com você em tudo, mas eu queria começar agradecendo o convite da ANAUNE, que me foi feito pela colega querida Priscila Gonçalves. Eu entrei na AGU em 2000... Isso, eu vi. Eu entrei na AGU em 2005 e nós trabalhávamos juntas lá em Brasília. E depois de muitos anos a gente não se viu, enfim, eu voltei para São Paulo. E agora que eu estou na coordenação, né, de meio ambiente, o ano passado, então, nós nos reencontramos, tivemos um processo em comum. Então, ela contando como que foram esses anos todos, né, mais de 15 anos que a gente não se via. E, assim, no meio da pandemia, a gente se reencontrou. E eu também contando a minha história. Então, foi que a gente voltou a ter contato novamente. E eu contei para ela que eu tinha escrito uns livros infantis durante a pandemia, que ela achou muito legal, me contou também que ela também era mãe, e aí e foi por isso que ela fez o convite. Ela falou: Carol, você fez uma coisa tão legal na pandemia, né? Nesse caos todo, ainda com esse excesso de trabalho que a gente passou, eu acho que a pandemia, ela potencializou todos aqueles problemas que nós já vínhamos carregando do passado, né? Na nossa instituição. Nós tínhamos tudo isso que você narrou, Jerusa, a respeito da falta de apoio administrativo, que nós carregávamos os processos, né, em todas as suas fases, e na pandemia tudo isso ficou muito evidente. Sim, continuamos. E em 2020 ainda, eu fui trabalhar no GEF da PRU da Terceira Região. Eu não sei se todos que estão aqui nos assistindo sabem o que é o GEF da PRU 3. É assim, algo, pelo menos no período que eu estive lá, algo desumano. Era mais de 70 intimações por semana, era algo muito, muito complicado. Então, e nisso era uma sobrecarga de trabalho, a gente com criança em casa, tendo o homeschooling, né? A minha filha mais nova estava em fase de alfabetização, então eu tinha que ajudá-la muito nas aulas online, pequenininha, ainda não sabia ligar o computador, enfim, não só ajudar na aula, como ajudar após a aula, para essa alfabetização realmente acontecer. Enfim, saúde mental estava bem, né, no limite. E mesmo assim, o que eu consegui foi escrever esses livros, porque como eu ficava ali no computador, né, mais de 12 horas por dia, então eu acho que eu usei a literatura como uma fuga mesmo. Né? Uma amiga de São José dos Campos, conversando com ela falou: vamos começar a ler, fazer um clube de leitura. Então, como eram atividades, né, em 2020, assim, todos em casa, realmente essa forma de buscar algo completamente diferente, o meu escape foi pela literatura. E aí, que eu já gostava, né? Então, era a forma que eu tinha um momento de fugir disso tudo. Porque realmente o trabalho estava exacerbado
as dificuldades, né, trazidas com a pandemia também eram muito difíceis. E não falei, mas meu marido é médico, ele trabalha ainda, né, no hospital, na linha de frente, então quase todo dia ele entra na UTI Covid, então ele chegava em casa, já pegava o lisoforme, passava em todos os lados, porque também tinha essa tensão, né, dentro de casa, porque até então a gente não sabia, não tinha vacina e tudo mais. Mas aí eu consegui escrever os livros, em 2021 consegui publicá-los, vou mostrar para vocês. São 3, muito bonitinhos. Assim, eu fiquei bastante... Fala o nome. Os títulos, por favor. Laurinha e a Chegada do Irmãozinho. Esse daqui foi a ideia que eu tinha na minha cabeça comigo há muitos anos, e até então, desde a chegada da minha segunda filha, que eu queria escrever. Mas aí foi o momento que eu realmente consegui escrever. Mas aí no que eu escrevi a história do irmãozinho também. Esse é o Luquinha e o jogo de futebol. E essa é a Paty, que também faz parte da turminha. Aí eu entendi Maurício de Souza, né? Comecei a entender a Mônica, a Magali, como que uma historinha puxa a outra. Realmente, então já tem mais uma outra aí que deve sair em maio. Que legal. Porque uma historinha vai puxando a outra, os personagens vão se misturando. Monteiro Lobato, essa coisa assim de uma história se conectar com a outra. Mas foi uma fuga mesmo. E eu gostei tanto que eu sou mestre em Direito Público, também fiz meus estudos todos em Direitos Humanos. Tenho especializações também em Direito. Mas aí eu resolvi estudar e partir um pouco para o campo da educação e da literatura infantil. Então, hoje eu sou pós-graduanda em Educação Moderna e também em Literatura Infantil e Contação de Histórias. Que é um prazer extra o meu trabalho como advogada da União. Bom, isso foi então, mas o que eu ia dizer era assim, que na pandemia realmente a nossa situação enquanto advogada da União se exacerbou, e hoje nós estamos aqui, continuamos com esses reflexos, né, que trouxemos de 2020 e 2021. Então, vou parar um pouco de falar para a gente pensar e ver o que a gente pode fazer para o amanhã, né? Depois a gente chega a vamos ver se a gente chega a alguma reflexão ou uma conclusão, vamos pensar. Ana, você que nos escutou, fala para nós, assim, o que é a tua visão disso, assim, que a gente continua vivendo ainda esses reflexos dessa pandemia, e o que você pode analisar e trazer tua contribuição para nós. A gente quer te ouvir. Sim, então ouvindo vocês, é muito interessante ver a própria expressão corporal, né? Como a gente coloca sentido, carrega palavras de emoções, alegria. E é muito interessante ver assim, essa capacidade criativa que a gente tem de trazer, e não estou falando só das mulheres, né? Mas de trazer situações que são difíceis, que são adversas, para tentar construir algum significado para elas, né? Então, a Carol achou uma linha que foi essa de escrever, de desenhar. Tu, Jerusa, achou outras linhas, né? Outras formas. Eu também encontrei. Eu achei o voluntariado. O voluntariado, né? Que é outra forma. Muito prazer eu descobri no meio da pandemia também, nessa situação aí de limite, para sentir um prazer também. Para trazer sentido e significado à nossa experiência. Isso é uma das coisas, falando de trabalho de modo geral, é uma das coisas assim que eu mais tenho estudado, porque a gente quer criar um ambiente de trabalho que ele seja, como é que eu vou dizer, prazeroso, que ele traga prazer. Então, para fazer isso, a gente tem que entender o que é o trabalho. Eu não vou ficar falando muito das pesquisas, e depois, se vocês tiverem interesse, vocês acham isso muito facilmente, mas na visão da psicologia positiva, um dos elementos essenciais para a gente conseguir isso, além dos recursos, de ter capacidades e recursos para fazer, é justamente a gente conseguir recarregar as nossas energias. E uma das coisas que vocês falaram aí, e que tem uma diferença no universo das mulheres, é justamente a questão de como a gente consegue dimensionar a carga de trabalho e a quantidade de exigências que a vida traz para nós, né? Exigências que estão relacionadas ao nosso dia a dia, ao nosso ser mulher. Então, um elemento que eu quero trazer para essa conversa, e eu espero que
seja produtor de novas inspirações e ideias, é o papel que o descanso, o lazer e as outras esferas da vida têm que ter na nossa vida para que a gente não seja, vou chamar assim bem de uma maneira nada científica, mas acho que todo mundo vai entender, aduzida pelo trabalho, tomada pelo trabalho. E parece que a gente só é a expressão do nosso trabalho e que todas as outras coisas têm que rodar em torno daquilo que a gente faz profissionalmente. E a vida é muito mais do que isso, né? Então, por isso que a gente fala do trabalho com significado, a gente fala dos limites, enfim, trabalha nas questões de metas. Esse é um aspecto. E o outro aspecto que eu fiquei pensando bastante, eu acho que talvez aqui seja um bom ambiente para vocês me ajudarem a pensar também, é essa questão do o direito de ser mulher. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho pensado muito nisso. Porque as mulheres, enquanto mulheres, elas têm características que são únicas. Nós somos únicas, mas não só individualmente como pessoas, mas enquanto mulheres. E a gente se afirmar como mulher parece que ganhou uma conotação de ser algo que não necessariamente é a expressão daquilo que a gente tem de mais essencial, que mais tem a ver com a nossa natureza. Então, eu fiquei pensando muito, e vocês estavam falando, isso retomou bastante para mim, quando a gente teve aquele movimento, por exemplo, de uma afirmação feminina, tem vários movimentos sociais, né? Mas a gente lembra daquela queima dos sutiãs, em que a gente vai ter ali naquele concurso, que era um Miss América, se eu não me engano, um concurso, e que várias ativistas foram lá e foram dizer, olha, nós somos mais do que isso. Né? E geraram toda uma discussão social. E o próprio Dia Internacional da Mulher, ele relembra, e muita gente fala da questão da morte, mas na verdade ele relembra um movimento social feminino por uma diminuição de carga horária, que infelizmente culminou numa tragédia com cerca de 130 mulheres que faleceram, né, porque a fábrica, enfim, botaram fogo na fábrica onde elas estavam fazendo a greve, mas não era só isso, né, tinha todo um movimento social e essas mulheres também estavam ali, e não era só uma questão de carga horária, era o direito de ser mulher, era o direito de exercitar, né, o seu papel na sociedade sem ficar totalmente presa no trabalho. Ali a carga horária era 16 horas, elas queriam reduzir para 10 horas. Então, assim, existem movimentos sociais, eu fico me pensando assim, qual é o movimento social que nós mulheres estamos fazendo hoje? Será que a gente está simplesmente abduzida por esses papéis e vivendo como outras pessoas regram, sem falar daquilo que é a nossa essência, daquilo que nos constitui como mulheres, sem buscar espaços no nosso trabalho dessa natureza? Sim. Eu não sei se a minha conexão ficou ruim, eu senti que deu uma... Não, deu para escutar muito bem. Deu perfeitamente para ouvir. Então, essas são as minhas reflexões. Não são muito fáceis, mas como aqui eu estou num ambiente, né, de altíssimo nível, então eu trouxe essas reflexões para vocês, né? O que a gente está fazendo com o nosso direito de ser mulher, com a expressão do quem nós somos, e não daquilo que hoje está tabulado, como tem que trabalhar assim, tem que fazer assim, tem que ser desse jeito. Não necessariamente porque temos ou não temos filhos, mas faz diferença. Não necessariamente porque até as pessoas se acham no direito de brincar e de falar dos nossos hormônios, não é? Sim, então, sim. Hoje ela está... E o que é isso? Né? São características femininas, nós somos mulheres, nós temos características que são nossas. E o trabalho deve ser plural também na relação com a gente como mulher. Enfim, deixei a discussão no ar. Jerusa, se me permite, uma questão que eu sempre pensei também, não foi nem na igualdade de direitos. Eu sempre pensei nos direitos dados a cada um, né? Pensando realmente naquele conceito de justiça, dar a cada um o que é seu. Se nós temos uma situação fática diferente, então, é claro, me parece óbvio que os direitos são diferentes. Não é uma igualdade de direitos, é uma adequação de direitos, né? Cabíveis às mulheres em relação aos seus parceiros. Iguais, né, Carol? Sim, exatamente.
E aí eu acho que no primeiro momento do feminismo ficou muito isso de igualdade de direitos, e aí chegou que a coisa está pesada, né? Então é hora o adequado tempero, né? Sim. E eu vejo também, Ana, que nós mulheres, nós ainda não sabemos muito bem o que nós queremos. Quando você conversa com outras mulheres sobre questões ligadas, por exemplo, à igualdade de gênero, vamos tratar isso dentro do ambiente do serviço público, né? Você percebe que tem mulheres que ainda falam, não, mas eu não vejo esse problema de igualdade de gênero no serviço público, porque o serviço público, ele tem essa questão da impessoalidade, ele é um ambiente neutro, é um ambiente que as mulheres acessam via concurso público, né? E depois tem regras definidas para ascender na carreira. Então, parece que, às vezes, a questão da igualdade de gênero no serviço público, ela passa um pouco batido para algumas de nós ainda. E para eu ter, na minha visão, um tratamento, né, que tenha essa conotação de tratar desigualmente os desiguais, eu tenho que ter uma exata noção da questão da igualdade de gênero. Exato. Né? Porque tem mulheres ainda que elas não têm noção dessas repercussões, do que isso representa dentro de uma instituição. E eu vou te falar, eu vou falar a verdade. Aqui eu comecei a me atentar mais para essas questões quando eu fui chamada em 2018 por uma colega minha, juiz estadual aqui no Mato Grosso do Sul, que eu falo aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, resido aqui, né? E ela me chamou para um fórum de igualdade de gênero nas instituições. Uhum. E ela chamou mulheres de várias instituições públicas, federais, municipais, estaduais. E aquele evento foi incrível. Aquele evento descortinou na minha mente um monte de coisas que eu não via no meu dia a dia. Eu não enxergava, aquilo parecia que não fazia parte do meu universo. E foi extremamente relevante e positivo, porque a partir disso eu comecei a refletir sobre essas questões. Eu comecei a ver que a mulher realmente não ocupava os mesmos espaços que o homem, não ocupava os mesmos espaços de poder, que as mulheres na iniciativa privada tinham a questão da diferença salarial muito grande no público. Felizmente, nós não temos isso, mas nós temos uma questão muito séria que os cargos mais elevados não são ocupados em igualdade de gênero com os homens. Nós ainda temos homens decidindo o que eles acham que nós queremos, o que eles acham que é bom para nós. Né? Não é uma questão de você querer tomar o lugar do homem. É uma questão de você participar das decisões com a tua experiência, com a tua habilidade, com o teu background, que é um background que é só você que é mulher tem. Sim. Então, assim, e outras vezes eu já ouvi também mulheres, eu estava comentando esses dias, eu falei, poxa, a mulher ela tem que muitas vezes botar o filho na escola, sair mais cedo, por que de repente, naquele dia que caiu uma audiência para ela, já não poderia ser trocado? Por que ela tem que fazer todo aquele malabarismo para poder participar da audiência, para poder deixar o filho com alguém, para poder pagar para a babá ficar mais um pouco, uma hora extra, fazer tudo aquilo? Por que dentro do trabalho já não poderia isso se resolver? Ela não poderia encontrar um apoio, uma alternativa, que esse trabalho apoiasse ela nessa questão? Né? Por que não? E daí a pessoa com a qual eu estou conversando, mulher, já virou e falou assim,
Mas espera aí. Será que se a gente deixar ela ir buscar o filho na escola e não participar dessa audiência, a gente não vai estar reforçando essa divisão desigual das tarefas, né, dentro de casa, esse desequilíbrio dela continuar se dedicando a isso? Aí outros falam, não, mas espera aí, se ela for tratada diferente, não é bem assim, não. Porque tem o princípio da impessoalidade, todo mundo tem que ser tratado igual, e é o seguinte, tem que ter meritocracia nisso aí. Porque ela também, para ascender um cargo de poder, de chefia, não é assim, só porque ela é mulher? Só porque ela é mulher, daí vai ter igualdade de gênero? Não, isso aí também não dá. Então, eu acho que tem muita confusão, acho que a gente está muito confusa ainda Jerusa, quanto ao nosso papel. eu vou falar para vocês uma das reflexões, né, a respeito disso tudo que você dizia. Quando eu comecei a estudar mais sobre educação, sobre aprendizagem, e aí eu cheguei à conclusão, que eu acredito que muitos brasileiros também, dizendo, né, parece clichê, mas assim, que a solução para esse país é a educação. Mas na verdade é mesmo, no meu ponto de vista. É a educação, e é mesmo, não só a educação, total. Matemática, geografia, não é isso. É a educação de moral, educação a criança precisa de ter cuidados, cuidado consigo, comer comida de verdade, praticar atividade física, respeitar o próximo, respeitar o material da escola. Sabe, eu falei assim, se a gente não começar ali trabalhando com o básico, com o mínimo, não tem como a gente chegar lá num nível de legislação e exigir uma coisa que historicamente não fazia sentido. Então a gente está sofrendo as consequências históricas, mas eu acho que para o futuro a gente tem que pensar e trabalhar ensinando, né? Se a gente viu na guerra da Rússia agora, civis aprenderam do nada, do dia para a noite, a pegar em armas e saírem lutando, quer dizer que o ser humano aprende qualquer coisa, para o bem e para o mal. Para o bem, vamos ensinar o que é amor, o que é respeito, o que é diálogo. Eu sororidade, acho que né? Sororidade, solidariedade. Eu acho que tem que começar ensinando. Tem que ter o que é moral, o que é certo, o que é errado. Né? Tem coisa que é errado. Então, é da dignidade humana. Então, a gente partindo do princípio de dignidade humana, tem certo e tem errado. E aí, esses meus estudos todos da educação foram me guiando para esse caminho. E também a gente tem a oportunidade, né, como advogada pública, de visualizar as políticas públicas. Então, eu vejo políticas públicas de meio ambiente, políticas públicas de urbanização, de políticas indígenas. E em todas elas, claro que a gente está num processo judicial, ali a questão é pontual, mas pensando de forma mais ampla, isso só vai se resolver num processo de educação. Essa era uma das visões. Vocês têm outra opinião? O que a gente pode complementar? Claro. Deixa eu aproveitar. Essa conversa está muito boa, você está me fazendo pensar em muitas coisas. Mas eu acho que tem as duas coisas das respostas que vocês deram. Primeiro que existe sim uma confusão. Qual é o problema que nós temos, para começar com as mulheres, em dizer que somos diferentes? Qual é o problema? E de levar essas diferenças... Todos, Ana, todos. Pois é, mas essa é a reflexão. E levar essa diferença para o nosso local de trabalho. Quantas experiências existem já que mostram que a gente não tem que abrir mão do nosso direito de ser mulher em nenhum tipo de ambiente, que isso dá certo. Assim como dá certo as pessoas exercerem o direito às diferenças. Nós vivemos num mundo plural. Nós vivemos num mundo plural. E se a gente não trouxer a pluralidade para dentro da nossa realidade, dando voz a todos com as suas diferenças, aí sim que a gente está trazendo a desigualdade e pior, não é meritocracia o que acontece. O que acontece é que a gente está se subjugando a uma regra que favorece determinadas pessoas com determinadas características. O que acontece hoje é isso. Se você se subordina e atende aquelas características que estão prementes,
Ah, então você tem mérito de exercer. Não! Eu posso continuar sendo mulher, eu posso ter filhos, eu posso exercer a minha maternidade e todos os espaços da minha vida, tudo, até a não maternidade, cuidando de outros ou não cuidando, mas dentro daquilo que define, né, o meu papel social como mulher. Tô na live. O meu papel social como mulher. Então, aqui em casa foi a campainha. Não sei se vocês ouviram, mas eu fiquei quietinha. É mulher, dá bola. Exatamente. Então, assim, eu queria trazer, eu acho que a gente tem confusão e eu acho que está na hora de amadurecermos como mulheres e buscar entender que mulheres nós queremos ser, o que faz parte, o que nos define e qual é a mulher que a gente quer ver para o futuro. Os nossos filhos, eu tenho 3, né? Então, para as filhas, os homens também que lidam. E por outro lado, Carol, é a educação, sim. É a educação que vai fazer a gente repensar na prática o que parece tão natural e, na verdade, não é natural. Assim como eu falei da meritocracia por causa disso. Porque as pessoas não têm oportunidades iguais, elas não são iguais. Então, não tem mérito nenhum em você colocar uma régua que só vai atender a algumas pessoas que conseguem fazer aquilo. E isso não significa que a gente é mais produtivo, nem que é a melhor maneira de se desempenhar. Então, precisa das duas coisas. Precisa tirar um pouco essa confusão, né? Ter coragem. A gente é corajosa, né? Vamos lá. A mulher tem características assim, eu acho, pelo menos. Mas ter coragem também. para discutir Com certeza. coragem para ser mulher nesse mundo, né? Ana, teu áudio sumiu. O áudio da Ana. Eu tô aqui ainda? Aqui. Não, tá. Você tá. É que travou um pouquinho. Você estava falando da importância da gente ser mulher, né? Da gente ter essa coragem, né? Coragem de ser, coragem de lutar, por isso, e também buscar a educação. Estava juntando as duas coisas. A questão da educação com a questão de vamos sair dessa confusão e a pergunta é, qual é o problema? E assim, eu acho que para nós o problema não é problema. Porque, na verdade, nós estamos dentro do serviço público. E o serviço público, ele tem que refletir o que a sociedade é. Sim. Que é o fato dela ser essa sociedade plural, né? Sim. Que é o fato dela ter que ser essa sociedade plural, diversa, inclusiva, né? Que é o que a gente trabalha, né? O que a gente acredita dentro do Comitê de Diversidade e Inclusão da ANAUNI, que foi por isso que a ANAUNI trouxe esse ano essa formação desse comitê, tem realmente essa finalidade, e uma finalidade também de trazer essas interseccionalidades que envolvem as mulheres, né? Mulheres com deficiência, mulheres negras, né? Mulheres LGBTQI+, né? E também isso é algo que é extremamente... Isso que eu acho que é algo que vai trazer inovação, vai agregar valor social à nossa atividade e vai estar inspirando, né, essas mulheres advogadas da União que já estão tão cansadas de só ter função, de só ficar nessa coisa de processo, processo, processo. Hoje a gente vive um momento em que há um foco excessivo nos números, na produtividade. A produtividade é importante, é fundamental, é lógico que é. Mas tem que haver o equilíbrio, porque senão, não só nós mulheres, mas todos nós, membros da carreira, vamos pagar com a nossa saúde mental. E isso vai ter um prejuízo. E daí vamos falar de finanças, vamos falar de aposentadoria por invalidez, vamos falar de gozo de licenças médicas prolongadas, que vai haver um impacto muito maior para o trabalho, tanto do que sai de licença ou se aposenta por invalidez, porque ele também não está numa situação confortável, como para os que ficam sobrecarregados, ficam impactados negativamente. E eu continuo achando, Ana, na minha visão,
que o momento é extremamente adequado. Porque a gente tem esses aprendizados todos que a gente está ainda colhendo da pandemia, e a gente está vendo dentro da administração pública federal, que daí eu posso falar da área federal, né, que é a que a gente está inserido, dando passos importantes. A gente está vendo um Tribunal de Contas da União trabalhando ações para redução da desigualdade de gênero, já formando uma rede de órgãos federais nesse sentido, nessas ações. A gente está vendo hoje dentro da própria AGU, né? Não sei se as colegas têm acompanhado, porque às vezes trabalham tanto que não tem tempo de acompanhar, né? Parece assim. Às vezes vem uma pessoa, fala uma coisa, mas isso está acontecendo dentro da AGU? Não sei. A gente não sabe. As pessoas dizem, olha, você custa mais por gente de dentro da AGU, entendeu? Então, assim, porque é tanto trabalho que é o que você falou, você não consegue sair daquele foco, é quase que vira um vício, né? A Carol, a gente estava conversando da live, ela falou, Jerusa, a hora que meu marido senta na TV ali, que eu tô vendo ele meio distraído, eu meio que vou fazendo um prazo ali num domingo, que ele tá vendo o jogo. No domingo ele vai ver o jogo de futebol, eu falo, você vai ver o jogo? Então peraí que eu vou só fazer um processinho ali, já tô voltando. Eu tô assistindo uma série ali, tô vendo o povo assistir a série lá em casa, gente, eu vou fazer um prazinho ali, já volto, sabe? É uma coisa de força, tá? Fugir um pouco dos limites e vai ficando uma coisa viciante que a gente não percebe. A gente não percebe, a gente não percebe. O que é muito difícil também, enquanto eu trabalhava na procuradoria, eu sempre desejei trabalhar em casa. Eu falava, nossa, se eu trabalhasse em casa, seria maravilhoso, né? E aí, então, com a pandemia, nós tivemos esse home office forçado e aqui estamos. E aí eu percebi a grande dificuldade de trabalhar em casa, né? Como é difícil se concentrar tendo as crianças, tendo os afazeres domésticos e tudo mais. E isso não nos permite ter horário de trabalho. É o dia todo trabalhando, à noite, sábado, domingo, né? Como separar isso? E eu acho que, pensando para o futuro, vai continuar, né? A gente vai continuar trabalhando em casa, o que, por um lado, é muito bom. Por outro, a gente tem que se organizar, tem que, não sei, o que fazer para sair dessa bola de neve. Porque é verdade, minha filha, então você vai ficar aqui vendo um filminho? Pera aí que eu vou lá fazer um processo. É assim o tempo inteiro, não tem divisão de trabalho e atividades. Sim? Posso colocar isso. Uma coisa? Uma das coisas que a gente estuda muito na psicologia positiva é o papel da família. Então, muitas vezes a gente fica com raiva, né? Ou na hora dá aquele sentimento, pô, eu tô aqui trabalhando e vem me incomodar e fala, ou então dá aquele sentimento de frustração, né? Não é só por esse papel, no teu caso, né, de ser mãe, como a gente está falando aqui, mas a família de modo geral. Então, o que a gente estuda e a gente sabe? A família é um fator de proteção. É fundamental que a gente entenda que a gente precisa ter hora de parar. É fundamental que a gente se dê direito ao domingo, como seres humanos, mas também como mulheres, né? A gente precisa ter esse espaço com a família. E não adianta dizer assim, não, se eu tiver qualidade, não tem problema. Tem essa história de ter qualidade em 2 segundos de relacionamento ali. Não, gente. Só botar na cama, vai dormir, eu vou trabalhar. Não. Tem que ter tempo também, tem que ter espaço. A gente está trabalhando aqui com a questão de família, de criação de filhos, mas a gente também está falando de outros relacionamentos, pessoas que não têm filhos no relacionamento em casa, com seus pais, com seus familiares. Essa é uma das esferas mais essenciais da nossa vida. A família é um fator de proteção. E a gente vai criando determinados paradigmas, determinadas razões e vai saindo dessa esfera e achando, deixa aqui, né? Aquela história do multitarefa, a gente sabe na neurociência que o multitarefa ou é aquela pessoa que não dá conta de nada, faz um monte de coisa, mas não dá conta, não vai até o fim, ou então é aquela pessoa que acha que está fazendo tudo muito rápido, mas na verdade ela faz uma tarefa de cada vez. E o que ela faz é gastar uma energia cerebral, como os neurocientistas chamam, muito maior, né? Então ela não tem o tempo também de descansar. E isso gera, em alguns momentos, perda de memória, perdas cognitivas, que na pandemia foi o que a gente mais viu, né?
A pandemia trouxe esse ensinamento também. A gente não deve ficar 100% conectado, a gente não pode estar dentro de casa exercendo múltiplos papéis. Eu até publiquei um capítulo sobre isso, né? A sobreposição, são papéis sobrepostos. Então, eu estou aqui fazendo um processo, daqui a pouco tem que ajudar um filho numa tarefa, daqui a pouco tem que, sei lá, fazer comida, quem cozinha, seja lá o que for. Então, essa história de ser multitarefa tem muita fantasia nisso. Existem muitas fantasias. A gente faz uma tarefa de cada vez. Quando a gente vem para o papel multitarefa, às vezes a gente não termina ou a gente faz de qualquer jeito para poder terminar aquela e passar para a próxima. Isso, gente, é uma estratégia, tá? Eu não estou falando que vocês fazem mal o trabalho de vocês. Pelo contrário, são estratégias que a gente usa para dar conta, né? Sim. E eu acho que hoje, eu pelo menos eu, não sei a Carol, né? E eu, assim, eu reconheço que eu tenho colocado o trabalho na frente de muita coisa, inclusive do convívio com a família, com as filhas. A minha filha mais nova, esses tempos, ela falou, estava trabalhando à noite, depois que ela chegou da escola, ô mamãe, você não acha que está na hora de se relaxar um pouquinho, sair daí? Aí eu falei, minha filha, mas eu tenho prazo. Ô mãe, é o seguinte, você só consegue ganhar esse dinheiro se você estiver trabalhando nessa AGU? Porque não tem outro lugar para você trabalhar? Quer dizer, então, assim, os nossos filhos, eles vão sinalizando. Eu acho que a Carol também tem uma... Sim, eu contei para a Jerusa, né? que a gente tem filhas de idades próximas, né? E a minha filhinha de 8 anos, também ela falou assim, mas mãe, quando que você vai voltar a trabalhar na AGU? Era muito melhor. Então, porque eu fico aqui no computador o tempo todo, ela falou, não, esse trabalho aqui em casa não tá legal, volta a trabalhar na AGU. Pelo menos você ia, quando você voltava, você estava inteiramente aqui, né? O ano passado, eu lembrei disso também, Jerusa. No Dia das Mães, tinha que fazer uma cartinha. Aí dizia assim, o que a sua mãe mais gosta de fazer? Aí ela escreveu, trabalhar. E o que ela mais gosta de fazer com você? Aí ela escreveu, estudar, que eu contei que realmente, né, eu estudei bastante com ela, porque ela estava na fase de alfabetização. E o que ela mais gosta de fazer de lazer? Aí ela escreveu, dormir. Realmente é o que eu faço, trabalho, estudo com ela e durmo. Mas assim, então, caiu como uma luva. Eu falei, meu Deus, acho que tem alguma coisa errada. É uma situação que a própria família, como a Ana colocou, que é um fator de proteção, vai sinalizando para nós que nós estamos num desequilíbrio, isso, né? Exatamente. E que nós precisamos construir um outro caminho, né? Só que eu acho que essa construção, ela passa por uma construção interna nossa, para a gente entender tudo isso que a Ana colocou, tudo isso que a Ana falou, e por uma construção nossa junto à nossa instituição. E eu acho, e é nesse ponto que eu falo, que nós estamos num momento muito propício. Porque nós temos outras instituições federais que estão já com políticas públicas voltadas para a mulher, né? E isso envolve esses limites, envolve essa remodulação, né, dessa atividade, né? E os limites que forem colocados para as mulheres vão serem também colocados para os homens, os limites de trabalho. Esse problema respinga com mais ênfase nas mulheres, mas resolvê-lo é importante também para os homens. Porque a questão, quando a gente fala igualdade de gênero, parece que é um assunto só de mulher. E não é um assunto só de mulher. É um assunto que interessa a todos. Claro. Porque todos são beneficiados. Né? Eu, assim, nesse voluntariado que eu trabalho muito essa questão da inclusão das pessoas com deficiência, eu vejo os ganhos que quem não tem deficiência também tem com a inclusão. Sim. Né? Então, sempre quando você fala em diversidade, todos ganham, não são só as minorias, né? Sim. Todos nós ganhamos com isso. E eu acho muito propício esse momento, porque eu li muito, assim, para a gente poder até saber sobre o que está acontecendo na nossa instituição, né, Carol? Porque a gente só fica trabalhando, né? E eu descobri que, por exemplo, em novembro de 2020, a Secretaria-Geral de Administração
da AGU, ela apresentou um programa AGU Pessoas, né, em que por 3 anos a FGV firmou uma parceria com a AGU para estar levantando uma série de questões importantíssimas, né, que são uns eixos, o eixo equidade, que visa a valorização da diversidade social e cultural, o eixo sustentabilidade, que é a atuação ambiental sustentável e a questão da igualdade de gênero, né, é um pilar da sustentabilidade, a qualidade de vida, que é o desenvolvimento profissional e valorização pessoal e social, que é a conexão com a sociedade e transferência de conhecimento técnico para além da AGU. Quer dizer, a gente agregar valor social à nossa instituição com voluntariado, com uma produção de livros, né, como a Carol produziu, né, essas obras, né, na pandemia, e eu já quero fazer eu já cantei ela, sabe, Ana? Para ela ter mais uma coisinha para fazer um projeto comigo para a gente poder levar esses livros dela, essas histórias, para as crianças cegas. Nós vamos que legal. fazer. Vamos Que sim. show. Agora tá comprometida. Então, Agora já pediu coisa. Mulher senta, não adianta. Todo mundo Vamos aqui é sim. testemunha. Vai ser um prazer. Vamos Excelente, sim. excelente. Muito bom. Então, assim, e por que então, né, assim, e a associação, a ANAUNE já está nessa trilha, quer dizer, está havendo toda uma conjunção, todo um contexto que favorece as mulheres a se engajarem, as mulheres a participarem. Porque eu acho o seguinte, não sei se vocês concordam, né, nós não podemos mais, nós como mulheres, deixar os nossos destinos nas mãos dos outros. Sim, claro. Né? Porque é muito fácil a gente criticar quando, mas não fez, mas não tem, né? Eu acho que é fundamental que a gente se engaje nisso. Mesmo que a gente sabe, mas eu não tenho tempo, mas eu não, não, mas... Gente, vamos procurar entrar nessa questão, né, dessa maturidade. Eu acho que a nossa instituição já está começando a deixar de ser adolescente, né? É mais um E a clichê, gente- mas é ocupar nossos espaços, né? É clichê, mas é uma realidade. Também a mulher tem que ocupar seus espaços. Forma, né, Carol? É com a educação, é com ações de capacitação, né? É com trabalhar desde a infância esses estereótipos, né? E por que não agregar valor social à nossa instituição, falando sobre igualdade de gênero em escolas públicas? Sim. Né? Você trazendo um livro que você fale que as meninas têm o direito de ser o que elas quiserem nos seus livros também, Claro. Sim. né? Quer dizer, é tanta coisa que a gente, como advogada da União, tanta coisa boa, né? Como a Ana falou, né? Não é tanta coisa boa que a gente pode trazer e agregar à nossa instituição, independente de meritocracia, né? Independente de ser uma mulher com 1000 qualificações né? Se tiver, ótimo, mas se não tiver também e tiver algo positivo e habilidades que sejam relevantes, por que não participar? Né? Eu acho que, assim, para mim veio muito nesse amanhã nosso, aquela frase da Simone de Beauvoir: não nascemos mulheres, nos tornamos mulheres. Né? Então, nós, para o futuro, o que nós, mulheres da AGU, queremos? Né? O que nós queremos construir nessa AGU? O que nós queremos para essas mulheres? Porque nós temos que ser proativas e participar ativamente dessa construção, porque só nós vamos poder falar o que nós queremos. Não é um homem que vai dizer o que nós queremos para nós, né? E para a gente até mesmo trabalhar essa questão das barreiras atitudinais que mulheres e homens têm em relação às mulheres. Preconceito. A ONU fez pesquisa, 90% de homens e mulheres têm preconceito contra as mulheres. Então, assim, muito alto. é muito alto. Tem muita coisa a fazer. Agora, ninguém faz nada sozinho, né? Sim. Cada um dá o seu passo e não é uma coisa que nem você falou, Carol, que
A educação tem que atuar e é uma mudança de cultura, uma mudança de paradigma, e eu acho que é tudo muito gradativo. Mas se a gente não der os pequenos passos, né, Ana? Como é que a gente vai atingir o ideal ou coisas maiores, né? Pois é, então eu deixo essa reflexão aí para vocês. Sim. Essa é uma reflexão, uma das coisas que eu ouvi agora, talvez trazendo para um contexto mais amplo. Essa semana eu estava vendo uma manifestação daquela atriz, a Sarah Jessica Parker, que é de uma série muito conhecida. Ela estava num restaurante com alguém e estava com os cabelos pretos e bem brancos, bastante brancos. Ela que tem aquele volume de cabelo, não dava nem, vou te dizer assim, não dava nem muito para reconhecer com a maneira com a qual ela se apresenta, né? E ela foi muito criticada e disseram como se ela estava doente, como é que ela estava com aquela aparência. E ela estava sentada do lado de um homem de cabelo branco e ninguém falou dessa criatura, desse homem de cabelo branco. Então, assim, eu fiquei pensando, a gente é mulher, né? Então, a gente também reforça isso. Então, uma mulher, por isso que eu me sensibilizei com isso, comecei falando, né, quando eu me apresentei, que eu estava aceitando os meus cabelos, mostrei os meus cabelos brancos aparecendo, e eu fiquei pensando assim, a minha mãe, ela tem cabelo branco desde que eu me conheço por gente. Ela nunca pintou o cabelo dela, nunca, nunca, nunca. E ela né, foi ficando grisalha muito jovem. E desde que eu me conheço por gente, minha mãe tem cabelo branco, ela nunca teve crise com isso, ela nunca teve problema nenhum com isso. E eu dizia assim, não, eu vou pintar todos os meus cabelos, imagina que eu vou ficar com cabelo branco igual da minha mãe, não vou, né? Porque tem toda essa coisa que a sociedade coloca na gente. E a reflexão que essa atriz faz é uma reflexão muito interessante, ela fala dessa questão, por que as mulheres não podem ser como elas são. Por que a gente não pode aceitar o nosso cabelo branco? Por que a gente fica fazendo plástica atrás de plástica? Por que botar botox? É direito de todo mundo. Eu não estou entrando, cada um, né? Não estou entrando na intimidade de ninguém. Mas a questão é o quanto que a gente naturaliza determinadas coisas e a gente fica dizendo coisas que não necessariamente nos atendem. E aí não tem problema nenhum outras pessoas quererem discutir com a gente sobre o que a gente quer. Não importa isso. O que importa é a gente saber, é a gente entender, é a gente buscar esses espaços que nos permitam exercer a nossa feminilidade, o nosso ser mulher, vou dizer assim, que eu acho que é melhor. O nosso ser mulher e continuar fazendo aquilo que a gente representa no nosso papel na sociedade. O trabalho é só uma esfera da nossa vida, não é toda ela e não pode ser. Então, ele não pode tomar o nosso cabelo. Né? Ela é uma atriz, ok, mas ele não pode tomar o teu cabelo e nem determinar. Mas o fato é que a gente vive em sociedade, a gente precisa uns dos outros e uma das outras. As mulheres realmente são as primeiras a criticar, são as primeiras a pensar coisas. Isso é muito talvez... triste, muito triste. É o que mais me magoa. Isso, mas também não quer dizer que a gente vai pensar diferente, é igual, todo mundo por ser mulher é igual, mas nós temos uma base em comum, né? Então eu acho que é de pensar. Eu fico pensando assim, a questão que você trouxe sobre as políticas. É fundamental que se tenham políticas para as mulheres. Recentemente a gente teve um debate na sociedade sobre distribuição de absorventes para mulheres em situação de vulnerabilidade. Gente, para mim, que sou mulher, eu pensei, gente, esse debate é ridículo, é óbvio, né? Mas para um homem, isso é gastar dinheiro à toa, né? Alguns homens eu ouvi dizerem isso. E de algumas mulheres eu ouvi dizer, manda elas irem trabalhar. Né? Muitas mulheres. Então, gente, eu acho que a gente tem muito preconceito, a gente tem bastante racismo, a gente tem muita coisa velada e talvez o caminho que a gente tem que dar não é olhar para o outro e dizer, tá, mas você pensa assim, então não quero saber de você. Não, é ouvir, é ter paciência de ouvir cada uma de nós e entender o que nós estamos buscando sobre
para sermos mulheres e para dar o direito a outras mulheres, principalmente essas em situação de vulnerabilidade, de vivenciar o seu corpo, de vivenciar o seu modo de ser, a sua maneira de se expressar na sociedade, de uma maneira que ela não se sinta culpada e que ela não se sinta mal e que, pelo contrário, possa ser exatamente o que você falou, Geiras, assim, nem todo mundo tem que exercer uma função de chefia. Legal, vamos chegar lá? Vamos. As mulheres hoje estão na faculdade de medicina, houve época que não estavam, né? As mulheres hoje no direito, tudo bem, vamos lá. Mas todas nós, eu vou falar para as mulheres porque aqui é sobre mulher, todas nós temos uma contribuição, todas nós somos únicas, a gente não precisa de muita coisa, a gente precisa poder se expressar e mostrar aquilo que a gente pode contribuir. Isso vai transformar o ambiente de trabalho? Vai. Mas a vida é transformação e tem que ser transformado. Mas só vai acontecer se a gente der as mãos e se a gente resolver se escutar. Se a gente tiver, aí eu vou usar a palavra que a Carol usou e que é muito forte para mim, amor. A gente tem que ter amor umas pelas outras. E esse amor, na visão da psicologia positiva, ele é uma prática, ele não é um sentimento, ele não é uma emoção, ele não é de nenhuma natureza, nem é um estado. Ele é uma prática, ele é um hábito moral. São atos que a gente constrói no nosso dia a dia. Então, se a gente puder, enquanto mulher, exercitar o amor umas pelas outras e nos ouvir, a gente vai transformar o mundo. Exatamente isso que vai acontecer. E tem que transformar, gente. O mundo é dinâmico e ele está em movimento. A gente tem que exercer. Se nós não exercermos o nosso papel de mulher, o mundo não vai ter o nosso toque. E ele não vai ser transformado por aquelas características únicas que só nós podemos fazer. Como pessoas individuais, mas como mulheres também. É isso mesmo. E agora eu que me emocionei. Porque é verdade, li aqui as palavras da Priscila. Eu vou ter que falar. Coragem. Os 40 minutos de ontem já era, né? Eu imaginei que ia ser pouco. Quando a gente bolou a live e a Ana leu, falou, gente, vocês querem falar de tudo isso numa live só? Eu ia falar das palavras da Priscila, ó, coragem, transformação e amor. É isso mesmo. É sororidade, né? Solidariedade. Sim. Né? É isso que a gente precisa. E se a gente tiver isso entre nós, a gente acaba inspirando também outras pessoas, os homens, né? Também a se engajarem nessa causa, né? Nessa necessidade tão grande, né? Que a mulher tem e esse espaço, né? Que ela precisa realmente ocupar. Eu acho que o amanhã é difícil a gente definir, né? A gente já tem alguns elementos para começar a escrever, né? Mas como a Ana disse, é uma prática, né? A gente tem que refletir e depois partir para a efetividade, né? A prática, cada uma fazer um pouco, cada uma utilizar a sua empatia, né? Empatia não no sentido de que desencorajar a mulher, mas você está com muita coisa, então não faz isso. Não é. É no sentido de entender o que aquela mulher precisa para ela poder estar num lugar melhor dentro do trabalho, poder estar num determinado momento com uma atividade mais compatível à necessidade dela. É realmente tratar desigualmente as pessoas que de forma desigual, quando estejam nessas situações que caracterizem essa desigualdade, que é decorrente de uma própria... da própria... natureza, né? É da natureza. Da estrutura da nossa sociedade, né, Carol? Né, patriarcal, que ainda vai demorar um bom tempo para mudar, né? Sim. Olha aqui o comentário da minha mãe. As mulheres são as grandes educadoras. É isso mesmo. Um beijo, amada. Um beijo para minha mãe. É verdade. Gente, eu tenho que fazer um coraçãozinho. Que coisa mais linda. Eu não posso, eu tô segurando aqui o celular. Ô, Cris, como é que é aquele sinal? Como é que é aquele sinal? Isso!
Não I é? love you. I love you. A gente Aí, aprende assim, só pra frente. É Aí. só pra frente, assim. Mãozinha pra frente. É isso. entendeu? Isso aqui é para minha Peraí, mãe. deixa eu dar um print. Peraí. Aí. Isso aqui é Entendeu? também, pra minha mãezinha também, pro Cláudio, pra Ariela. Para minha mãe Bia, também, o Cláudio, meu marido, minhas Isso filhas, aí. se estiverem assistindo junto com a minha mãe, eu vi que minha mãe tinha entrado. Beijo. Um beijo, queridas, para minha mãe, para as minhas filhas e para todas as mulheres da família. Eu vi um monte de prima entrando aí. Isso aí. Minha avó. Eu vi homens também Coisa nos boa. assistindo. Obrigado, colegas, porque vocês toparam estar aqui apoiando essa live, né? Nós precisamos de homens feministas, né, Jerusa? Homens feministas Muito também. Tiveram São aqueles que vários surdos apoiam. presentes também, viu, Jerusa? Ó, Diversos surdos que então participaram. pra eles, ó, pra eles também. É. Nosso Diversos nosso agradecimento porque eles se permitiram conhecer um pouco desse universo das mulheres da Advocacia Geral da União. Sim. Meninas, posso chamar de meninas, né? Informal, agora, já perdemos a formalidade, já quebramos a regra inicial. Olha, gente, foi um prazer poder ter ficado aqui com vocês esse tempinho. Eu sinto da gente não poder ter se conhecido virtualmente, mas como eu disse, agora eu vou contar no final, uma outra live que eu fiz na Nauni, eu fiz com uma colega, Ana. E ela foi contar a história dela, ela se recuperou de um câncer de mama e contou um pouco da trajetória dela na Advocacia da União, ela já está aposentada, e depois essa questão da recuperação dela. E nós começamos a conversar no meio da live, e ela falou, eu falei para ela que minha mãe é cega, né? E daí ela falou, mas meu pai era cego também. Assim, a gente se identificou como filhos de pessoas cegas e como que nós tínhamos algumas características da nossa personalidade parecidas. Interessante. Então, assim, foi uma grata surpresa. E agora eu tive essa grata surpresa também de ser convidada para uma live com uma colega que eu não conhecia, que é a Carol, que trabalha na mesma região que eu, né? Sim. Não é de São Paulo capital, eu também não sou do Mato Grosso do Sul, né? Sou ligada à Procuradoria da União de Mato Grosso do Sul. E ela falou essa questão dos livros e quando ela falou a questão dos livros, eu já me veio a questão da audiodescrição, já me veio a questão da gente fazer um projeto envolvendo as crianças cegas, entendeu? Então, assim, você vê como a gente ter essas conexões entre as mulheres, ou entre pessoas, né? Aqui nós estamos falando de mulher, mas ter tempo para ter essas conexões é fundamental na nossa vida. E é isso que faz a diferença, né? Porque a gente constrói as coisas. Então, para mim, dessa nossa conversa, que fica isso. Vamos construir esse amanhã, né, Carol? Vamos. Da melhor forma que nós pudermos, com muito amor, com muita sororidade, né, com foco na educação, com foco nos debates, nas capacitações, discutir sobre os temas, né? Tem pessoas que vão ter as mesmas opiniões que nós, tem pessoas que não, tem pessoas que nós vamos fazer. Os debates vão fazer com que elas reflitam, mudem de opinião, né? Sim, claro. E isso é eu acho que a grande assim, sacada, né, da vida é isso mesmo. É a gente poder trabalhar com toda essa diversidade. Hoje a gente aprendeu com a Ana, que é psicóloga, né? Nós somos da área jurídica. E, Ana, quero te agradecer por você ter estado aqui com a gente. Foi, assim, fantástico o que você trouxe. Foi super esclarecedor. Eu, assim, aprendi ainda mais sobre todos esses assuntos que a gente discutiu. E eu espero que você esteja aqui para a gente falar daqueles outros assuntos todos que a gente não pode falar. Combinado, vai ser um prazer. Não, eu Obrigada agradeço. também, Carol. Obrigada. Adorei poder estar aqui contigo, Cris. E agora passo a palavra para vocês, gente. Para vocês aí
falarem as palavras finais, Ana, Carol. Só queria agradecer também pelo convite, por estar aqui com vocês. Foi um grande prazer conhecê-las também. São caminhos, né, são presentes que a gente ganha. E a gente vai seguindo os caminhos e ganhando presentes. E estar aqui com vocês hoje foi um grande presente. Um beijo em cada uma de vocês. E é isso mesmo. Continuamos com esperança, coragem e continuamos no caminho. Um beijo imenso. Isso. Eu só quero agradecer. Eu preciso contar para todos que estão assistindo que para mim foi muito divertido. Foi uma alegria muito grande conhecer essas 3 mulheres incríveis, incríveis. Eu aprendi, eu me diverti e estou disposta, assim, disponível, né, para que a gente possa ter novos encontros. Espero que vocês também tenham se divertido nesse sentido que eu digo. Para mim, o aprendizado, o conhecimento é sempre essa troca, é sempre um prazer muito grande. Então, espero que todos que nos ouviram possam aproveitar e que isso se multiplique com muito amor mesmo. Obrigada, Jerusa, pelo convite. Obrigada, Carol, por esse tempo. Obrigada, Cris, por nos ter toda a paciência e agilidade, né, para estar aqui com a gente. E realmente é maravilhoso a gente poder fazer essa construção juntas. Muito obrigada. Vocês Muito são importante, incríveis, né? Pessoal que nos assistiu, obrigada. Espero que vocês estejam com a gente aí nas próximas. Vai ter próxima, né, gente? É isso aí. Tem que ter. Continuamos. Aí tem aquele outro símbolo, né, que a gente ia fazer também, né? Como é que era o outro? Do rock Como é and que é? roll. Will Rock and Roll. Sim. É assim. Não, peraí, aqui. Aí a gente faz. Esse símbolo tem que tomar cuidado, porque se a gente fizer errado, né, pode ter outro sentido. Mas o que a gente quer dizer é isso. Vamos estar juntos. Não, mas Boa. Ai, tá bom. Beijo para vocês todas. Beijo. Obrigada. Beijo, meninas. Boa noite. Prazer estar com vocês, conhecer todos vocês, tá bom? Beijão, boa noite. Boa noite.